Olá, pessoinhas! Eu sou a Anne Souza e hoje eu vim trazer um livrinho pra vocês que, assim, sabe aquele tipo de livro que você gostaria que o mundo inteiro conhecesse, mas ao mesmo tempo você acha que você deveria ser a única e especial pessoa que tem aquele livro, que conhece aquela história? Então, é assim que eu me sinto com esse livrinho aqui. Comer, Risar e Amar. Bom, então, esse livro já é bem antigo, ele é de 2006. Então muita gente já conhece, até porque mesmo tem o filme, mas ele é um livro que dá vontade de reler, e eu tava pesquisando outras pessoas que leram o livro e a maioria delas tinham relido o livro porque ele é realmente muito bom, sabe? E como é um relato da Elizabeth sobre a vida dela, sobre o momento que ela passou na vida dela, então a cada momento que você tá passando na sua vida também, você tem o livro com uma visão diferente e você entende coisas diferentes. A primeira vez que eu li esse livro foi no finalzinho de 2012 e eu tava tentando sair de um relacionamento e esse livro foi bem proveitoso pra mim nessa parte. E foi a parte que eu mais dei atenção. E aí quando eu reli agora de novo, eu tô exatamente nessa fase dela, que é de tentar equilibrar prazeres e um pouco de divindade, sabe? Porque já vi que os dois puros não dão certo. Então eu super dei valor pra coisas do livro que eu fiquei olhando e falei, como que eu não vi que tinha isso aqui antes, sabe? São tantas coisas maravilhosas pra se dizer, pra se ler, que eu fiquei impressionada com não ter dado valor àquilo naquela época. Mas enfim. Enfim, é legal porque assim, a Elizabeth ela já era escritora antes desse livro, só que depois do livro a carreira dela deu uma alavancada a mais, sabe? Ela decide ir pra Indonésia porque uma vez ela foi lá a trabalho e aí ela conheceu um xamã que leu a vida dela e falou tudo o que aconteceu na vida dela de maneira sorrateira. E aí ela combina de voltar lá um dia pra ensinar inglês a ele, porque ele a convidou, e ela realmente vai, principalmente depois que tudo acontece como ele falou que aconteceria, sabe? O livro ele é dividido em 3 partes, que é Itália, Índia e Indonésia. E ela acha bem interessante o fato de todos começarem com I, quando ela tá numa busca espiritual, e no inglês é I, então assim, né? E o nome do livro é bem sugestivo e fica bem na ordem mesmo, porque ela vai pra Itália em busca dos prazeres da vida, e depois ela vai pra Índia em busca do encontro com Deus, e depois ela vai pra Indonésia pra poder juntar as duas coisas e viver o equilíbrio dela. Ela sente que precisava fazer essa viagem, de realmente desistir de tudo e fazer essa viagem numa das vezes que ela tá no chão do banheiro dela chorando muito desesperadamente, pedindo por favor, se algum Deus existe, que me ajude agora, porque eu não tô mais sabendo lidar. E aí, vou ler um trechinho. Eu escutei uma voz. Era apenas a minha própria voz falando dentro de mim. Mas aquela era a minha voz de um jeito que eu nunca tinha escutado antes. Aquela era a minha voz mais perfeitamente sensata, calma e compassiva. Era a minha voz como soaria se eu só houvesse experimentado na vida amor e certeza. Como posso descrever o calor da afeição daquela voz ao me dar a resposta que selaria para sempre minha fé no divino? A voz disse, volte para a cama. E aí, depois disso, ela ficou super calma e, apesar de tudo ainda continuar acontecendo do jeito que estava, ela conseguiu ver que ela precisava tomar as decisões da vida dela. Então ela realmente pediu o divórcio e o marido dela fez a vida dela um inferno nessa questão toda do divórcio. E ela fica muito tempo tentando decidir pra onde ela vai, pra qual dos 3, só que ela percebe que ela precisaria dos 3, como ela descreve aqui. Eu parei de tentar escolher, um ano ou tudo. É claro que isso era um sonho um pouco mais ambicioso do que quero comprar um estúdio novo pra mim. Mas era o que eu queria, e eu sabia que queria escrever sobre isso. Não era nem que eu quisesse explorar detalhes dos países em si, isso eu já havia feito. O que eu queria era explorar em detalhes um aspecto de mim mesma em relação ao contexto de cada país, em um lugar que tradicionalmente fazia muito bem cada coisa específica. Eu queria explorar a arte do prazer na Itália, a arte da devoção na Índia e na Indonésia a arte de equilibrar as duas coisas. E aí no tempo que ela fica na Itália, ela realmente se propõe a fazer apenas o que ela tinha combinado com ela mesma que ela iria fazer. Ela se propôs a não ter relacionamento com ninguém. E ela consegue manter isso, apesar de no começo ela achar bem complicado. E ela começa a fazer o curso de italiano, que ela sempre quis fazer na vida, só que nunca tinha conseguido ver aplicação prática daquilo na vida dela, sabe? Um monte de coisa que eu também tenho vontade de fazer, mas como, não vai me dar dinheiro, não é... Eu tenho outras coisas pra fazer que são mais importantes agora, então depois eu deixo pra fazer isso depois. E aí nunca faço algo que eu tenho muita vontade de fazer. E ela foi fazer esse curso de italiano, que pra ela foi maravilhoso. E ela conheceu várias pessoas e ela ficou o tempo todo na Itália apenas conversando e comendo e vivendo, e ela comeu bastante. E geralmente essa é a parte do livro que as pessoas mais gostam, porque é a parte mais animada, assim, a parte mais agitada, apesar dela também descrever um pouco como é passar pela depressão. E é bem interessante porque como a vontade que ela tem com esse livro é relatar as experiências e os sentimentos dela, quando ela vai finalizar a parte de Itália, você já vê o quanto ela amadureceu até ali, sabe? E é muito bonitinho isso. E ela escreve assim no final do capítulo. Talvez eu ainda não saiba totalmente o que eu mereço, porém o que eu sei é que ultimamente eu me recuperei
graças à alegria de prazeres inofensivos, e tornei-me alguém muito mais intacto. Ir embora com a esperança de que a expansão de uma pessoa, a ampliação de uma vida, seja realmente um ato de valor nesse mundo. E daí ela parte para a Índia, que ela descreve como 36 histórias sobre a busca da devoção. E aí essa é a parte do livro que as pessoas geralmente gostam menos, porque ela passa os 4 meses num ashram da Índia, que é da guru dela, e é tudo muito realmente voltado para a devoção, para ela, pro autoconhecimento dela. E ela passa esses 4 meses muito focada em buscar a divindade que é dentro dela. E é muito interessante porque ela tem conversas maravilhosas e expansionistas com as pessoas que ela conhece, sabe? E é muita ajuda de um pro outro, e ela consegue ver muitas coisas acontecendo na vida dela e o porquê de cada coisa tá acontecendo. E eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente conseguir reconhecer os acontecimentos da nossa vida e os acontecimentos que a gente influencia na vida dos outros. E assim, o mais legal dessa parte é porque ela não fica tentando convencer a gente de que ser yoga é a melhor religião e o budismo é a melhor religião. Ela não tenta isso. Ela simplesmente está ali contando os relatos da vida dela. E apesar de eu ter uma afeição muito grande a essa religião, eu acho que, assim como ela descreve, eu também acredito que é. Eu acredito que todas as religiões do mundo compartilham em seu âmago um desejo de encontrar uma metáfora para se transportar. E acho que você tem todo o direito de sair por aí catando aquilo que irá lhe comover o espírito e lhe permitir encontrar a paz em Deus. Acho que você é livre para procurar qualquer metáfora que o faça ir além das fronteiras do mundo até o lugar onde você precisa chegar para ser transportado ou reconfortado. Não há do que se envergonhar. Eu acho isso muito bonito, sabe? Porque ela não só não tenta convencer as pessoas, como ela também deixa bem claro que cada um segue da forma que acha melhor, do caminho que acha melhor, desde que seja para você buscar o seu próprio conhecimento, sabe? E eu acho que talvez essa seja a parte do livro que eu mais gosto e que eu mais me identifico em vários aspectos, porque realmente ela tem uns diálogos muito interessantes com o Richard do Texas e é uma das pessoas que estavam no ashram também. Enfim. E depois de passar esses 4 meses lá, vivendo toda a experiência que ela podia viver, se libertando de todas as dores que ela sentia ainda, de todas as mágoas, e entendendo melhor como ela funciona e tudo mais, só então ela parte pra Indonésia pra tentar equilibrar os dois que ela viveu muito intensamente, que são os prazeres da vida dela com a divindade que ela buscava nela mesma. E aí a Indonésia ela descreve como 36 histórias sobre a busca do equilíbrio. E essa parte é muito legal, principalmente pra quem tem muito desejo de viajar, porque assim, ela conta muitos aspectos da cultura balinesa, sabe? Então é muito interessante você ver como a sociedade de lá é super diferente, porque a Itália eu achei que tem muitas coisas parecidas, principalmente aqui com o Rio de Janeiro, sabe? Inclusive tem uma região da Itália, da Cilícia, que funciona exatamente como muitos lugares mesmo aqui no Rio de Janeiro, mas para as zonas mais marginalizadas e tal. Então assim, eu achei muito interessante toda essa diversidade cultural que ela apresenta pra gente, mas quando ela tá falando sobre Bali, cara, é impressionante, é realmente uma diversidade muito grande e é muito curioso. E aí lá ela vai e fica num lugarzinho qualquer, até que de repente não, né? Aí depois ela vai em busca do xamã e consegue encontrá-lo facilmente e começa a ir pra casa dele todos os dias. E ela vive uma vida basicamente assim, sabe? De andar de bicicleta pela cidade, observar as coisas que acontecem lá, conversar com o xamã, ajudá-lo em algumas coisas e ser ajudada em muitas outras coisas. E quando ela fica doente, uma vez ela encontra uma curandeira, que também é uma pessoa super especial no livro, que fala coisas muito importantes. E é muito gostoso ver todo esse diálogo acontecendo, sabe? E tem uma parte que o xamã diz a ela que eu acho muito interessante, que é: desde que começa a adquirir consciência, a criança aprende esses 4 irmãos. Isso está falando sobre a cultura balinesa. Desde que começa a adquirir consciência, a criança aprende que esses 4 irmãos a acompanham no mundo onde quer que vá e que eles sempre cuidarão dela. Os irmãos encarnam as 4 virtudes que uma pessoa necessita para a segurança e para a felicidade na vida: inteligência, amizade, força e, adoro essa, poesia. Quando você morre, seus 4 irmãos espirituais recolhem sua alma e levam você para o céu. E eu acho essa parte muito bonita e muito gostosinha de ler, sabe? E uma coisa que eu sempre acreditei muito, cara, é muito bom ler esse livro, é esse outro trechinho aqui. A busca pelo contentamento, portanto, não é apenas um ato de autopreservação e autobenefício, mas também um generoso presente ao mundo. Eliminar toda a sua felicidade tira você do caminho. Você deixa de ser um obstáculo não apenas para si mesmo, mas para qualquer outra pessoa. Só então fica livre para ajudar e desfrutar outras pessoas. E isso, geralmente, esses diálogos assim, mais espirituais, acontecem quando ela tá com o xamã. E quando ela tá em Bali, ela não fica só conversando com o xamã, ela também vive a parte dos prazeres da vida dela. E ela sai de noite, conhece pessoas maravilhosas e ela conhece um carinha especial no final do livro. Depois ela escreve uma continuação
que seria o Comprometida, que depois eu vou trazer uma resenha pra vocês também sobre ele, porque é muito bom também. E quando você compara o final do livro com o começo do livro, você vê, cara, ela literalmente virou uma pessoa totalmente diferente em um ano de viagem, sabe? E aí você pensa, ah, mas pra ela foi fácil, porque ela foi pra onde ela precisava ir, então ela viajou e tal, ela tinha dinheiro pra fazer isso. A resposta estava dentro dela o tempo todo, e ela fala isso no livro, e então assim, a gente não precisa viajar necessariamente pra buscar o autoconhecimento, né? A gente pode buscar aqui o autoconhecimento dentro da gente, que é o único lugar que a gente vai encontrar na verdade. E aí, no final do livro, ela descreve: penso na mulher em que me transformei recentemente, na vida que estou vivendo agora, e enquanto eu sempre quis ser essa pessoa e viver essa vida, liberta de toda a farsa de fingir ser qualquer outra pessoa que não eu mesma. Penso em tudo que suportei antes de chegar aqui, e pergunto-me se fui eu, quero dizer, esse eu feliz e equilibrado que agora cochila no convés de um barco pesqueiro indonésio, que empurrou para frente o meu outro eu, mais jovem, mais confuso e com mais dificuldade durante todos esses anos difíceis. O eu mais jovem era semente, cheia de potencial, mas foi o eu mais velho, o carvalho que já existia, que passou o tempo inteiro dizendo: isso, cresça, mude, evolua, venha me encontrar aqui, onde eu já existo inteiro e maduro. Preciso que você cresça dentro de mim. E talvez tenha sido essa eu atual e totalmente atualizada, que passou 4 anos pairando sobre aquela moça casada soluçante no chão do banheiro, e talvez tenha sido essa eu que sussurrou amorosamente no ouvido daquela moça desesperada: volte para a cama, Liz. Já sabendo que tudo ficaria bem, que tudo no final nos faria nos encontrar aqui, bem nesse momento, onde eu sempre estive esperando em paz e contente, sempre esperando ela chegar para se juntar a mim. Então, sabe? É um livro com potencial enorme. Ele tá literalmente muito destruído de tanto que eu li. Eu carregava ele para os lugares para poder ficar lendo, porque é muito bom, e quando eu começava a ler eu não queria ter que parar de ler, mas eu tinha que fazer outras coisas, enfim. Projeto, maquete. Era bem isso mesmo, porque eu tava no período. Enfim, eu tô me sentindo felizinha de ter compartilhado com vocês. Deixe no comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou desse livro, porque ele é muito incrível, eu quero saber o que outras pessoas acharam e qual foi a sua parte preferida. Diga o que você achou desse cenário também, que é do quarto dessa esquisita aqui. Esquisita? Ô, esquisita? O quê? Ah, pra aparecer? É. Aí ela vem balançando a câmera já, começa assim. O quarto dessa esquisitinha aqui. E digam o que vocês acharam, porque é muito fofinho. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu não deixei. E... enfim, é isso. Deixem seu curtir aqui embaixo. Deem uma visitada pelo canal, porque é um universo muito legal aqui, eu acho. E é isso. Tchau!